Bom, vou começar, gente. Se todo mundo já conhece, né? Professor Thomas, professor Guilherme. A gente ficou aí responsável com o eixo de tecnologias como vetor de mudanças e também o professor Henrique vai dar um suporte aí para a gente, tá? Você passa aí? Ah, tá, você passa. Vou passando. Quais os objetivos de hoje, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre algumas tecnologias emergentes e algumas de suas aplicações. Pode passar. Vamos falar um pouco sobre vamos entender como vai funcionar este eixo do Pay, tá bom? E algumas pessoas, né, estão aqui também porque tá valendo ponto, tá? Mas é bom que já pode entrar na discussão. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre um dos dois temas que a gente trouxe hoje, tá? Essa discussão que a gente está tendo aqui é para nortear um pouco vocês nessa questão, tá? Da escolha do tema, do brainstorm, como vai acontecer, e posteriormente, né, em relação a podcast. E o que eu vou falar é sobre a internet das coisas, tá? Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre esse tema, pode passar. Mas vamos falar primeiro sobre essa evolução tecnológica que a gente teve aí ao longo desses últimos anos, né, que foi muito rápida. Aí em 1946 nós tivemos o primeiro computador, ele tinha o nome de ENIAC, né, e ele fazia 5.000 operações por segundo. Hoje, pode passar, a gente tem um Core Intel i9, né, que ele faz cerca de 1 trilhão de operações por segundo, né, então aí nós temos em menos de 100 anos, nós temos, né, uma capacidade de processamento infinitamente maior, pode passar. E o primeiro HD de 100 MB, ele tinha ali, né, algumas toneladas, tá, e ele custava cerca de 100 mil dólares. Hoje, né, nós temos cartões de 1 tera, tá, que pesa algumas gramas e cabe aí 1 giga de dados e custa meros centavos de dólar, né? Então, é muito rápido, pode passar. E aqui a gente tem, né, essa aí eu lembro particularmente, tá? A gente tinha uns disquetes que cabiam kbytes de espaço. E aí, em questão de poucos anos, surgiu o CD e logo o pendrive, que em pouquíssimo tempo tornou-se obsoleto justamente com a navegação com armazenamento em nuvem, né? Então a gente tem aí como se fosse uma linha da evolução, tá? Pode passar. E hoje nós temos grande parte do conteúdo da internet, né, muito do armazenamento que a gente tem hoje, ele é em nuvem. E pode passar, ele começou, né, evoluiu para uma rede de computadores, tá? Então, esse emaranhado de computadores foi formando aí, né? Hoje nós temos redes de pessoas e comunidades ligadas nessa nuvem, e por fim, pode passar, nós temos agora uma internet das coisas, que vai além dessa rede de computadores, além dessa rede de pessoas e além dessa comunidade. Ela vai interligar vários outros objetos, várias outras coisas nessa nuvem, nessa internet. Tá? Pode passar. E o que é essa internet das coisas? The Internet of Things, IoT, a gente chama. É uma rede aberta e abrangente de objetos inteligentes que tem a capacidade de se auto-organizar, compartilhar informações, dados e recursos, reagindo e agindo diante de situações e mudanças no ambiente. A IoT está amadurecendo e continua a ser um dos conceitos, né? Já viram aquele, tá na hype, né? É mais ou menos isso, mas hype aí no mundo da tecnologia da informação. Pode passar. E aí, a ascensão das tecnologias da IoT é atualmente intensa e, de acordo com as projeções para os próximos anos, mais de 1,25 vezes 10 a nona dispositivos deverão ser conectados a essa rede. Né? Então, ela é uma realidade com diversas aplicações. E aí, de acordo com a Forbes, em 2018, tá, o investimento esperado nessa rede aí até, né, não é até 2021, era de aproximadamente 120 trilhões de dólares, tá? Isso aí eu coloquei todos os zeros só para a gente ter noção do quanto de dinheiro é que envolve isso daí, tá? 120 trilhões. Então, é muito dinheiro que está envolvido na IoT. Pode passar.
E aí, projetos recentes em tecnologias da IoT estão sendo analisados e a maioria delas está no campo de cidades inteligentes e indústria. Tá? Então, aqui nós temos nessa primeira figura, com certeza muitos de vocês já ouviram falar da indústria 4.0, né? Então, é um processo de revolução da indústria, de automatização. E aí, a internet das coisas, ela está muito ligada à modernização dessa indústria, tá? Tornando muitas operações automatizadas, muitas vezes mais seguras, tá? E algumas vezes mais eficazes. E a internet das coisas vai abranger, além dessa indústria, tá, toda a cadeia de serviços, que aí pode ser desde gestão de tráfego, segurança de dados, né, vai ter um monte de coisas. E um outro também são de cidades inteligentes. Tá? Hoje está muito em alta essa discussão de cidades inteligentes. A utilização da internet para essa finalidade. E temos outros potenciais também, que são edifícios conectados, carros, segmentos de energia, que apesar de terem investimentos um pouco menores do que em relação a cidades inteligentes e indústria, mas ainda estão bastante em alta. Pode passar. E eu trouxe aqui algumas aplicações, tá? Até quando a gente fez lá o webinar da Engenharia em Foco, né, Guilherme, o palestrante, ele falou lá da John Deere, então você está lá no campo com o seu trator e aí você consegue mandar um comando para verificar que ele está superaquecendo e então desligar a máquina, tá? Isso é a internet das coisas. Então você pode fazer monitoramento através de drone, tá? O maquinário, a gestão de irrigação, uma série de coisas você pode fazer através dessa internet. Então, a internet das coisas, ela vai meio que, como é que eu posso dizer, conectar, tá, todos esses aparelhos de uma forma que a gente consiga otimizar o uso deles. Tá bom? Pode passar. Temos também a aplicação na gestão de resíduos, isso aqui, né, é sensacional, tá? É quase uma gamificação da gestão de resíduos, que o que é que você faz? Você tem o seu ID, e aí você vai colocando os resíduos nessa máquina e você vai ganhando pontos, né? E ele vai registrando, por exemplo, cada tipo de resíduo tem uma determinada pontuação, e quando você vai inserindo ele reconhece, tá? Isso aí, Coreia do Sul, tá? Se não me engano. E aí você vai colocando, né? E você tem uma rede de tubulações que pega aquele material, tá? E já manda para um centro de reciclagem. Então é já bem automatizado, tá? E a internet das coisas também está ligado a isso daí. Pode passar. Temos também aplicações em trânsito, desde sensores, tá? Que aí podem, que eu vi esses dias uma reportagem de um carro totalmente automatizado, tá? Ele seguiu o caminho com sensores, tinha vários sensores de todos os lados, ele conseguia detectar desde pedestres até carros na frente, atrás, né? Conseguia mudar de uma faixa para outra, então, e tudo isso graças também ao acesso da internet. Né? E também pode vir desde manutenção, por exemplo, dos veículos, manutenção programada, verificar, né, às vezes se está no período de manutenção ou se reduziu a eficiência. Então, pode auxiliar nisso aí, pode passar. E temos também no gerenciamento de energia, tá? E hoje, como nós temos sistemas individuais de geração com as placas solares, então você pode fazer um sistema inteligente de gestão, tá? Nessa rede, e pode, por exemplo, fazer comando para que haja uma armazenagem, né, uma liberação maior, por exemplo, pode diminuir o volume de água das comportas, porque a eólica está gerando mais, está tendo uma geração individual das placas que está suprindo, então você consegue fazer esse balanço na rede de uma forma um pouco mais automática, e aí também utilizando isso aí nas redes de transmissão. Pode passar. E agora falando da internet das coisas como vetor de mudança, tá? Como isso pode auxiliar.
E aí a gente tem da questão econômica, que aí, desde investimentos para desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Até otimização de processos, redução de custos, tanto na indústria quanto na área de serviços. Então, quando você otimiza, você consegue reduzir esses custos, né? Mas pode passar. E aí fica a pergunta: para quem vão ser essas vantagens econômicas? Tá bom? Para nós ou grandes indústrias, né? Que elas vão ser quem vai ter o dinheiro para investir, quem vai deter aquele capital intelectual, quem vai deter aquela nova tecnologia e quem vai lucrar com aquela nova tecnologia, tá? Porque provavelmente nós vamos ter acesso, que hoje, por exemplo, né, deixa eu citar a Google, que cria várias coisas, né, e a gente tem acesso gratuito, mas eles estão aí com os nossos dados disponíveis, e aí eles ganham muito dinheiro com os nossos dados, tá? Então fica esse questionamento, quem realmente vai ganhar com essa evolução econômica, com essa evolução da internet das coisas? Pode passar. A mesma coisa da questão social, né? Muito se questiona sobre a substituição do trabalho humano, né, das pessoas por máquinas, e isso é um questionamento muito feito com essa internet. Pode passar aqui. Tem só uma figurinha aí, que mostra que isso já acontece, tá, em alguns ramos. Obviamente que a gente não vai frear o desenvolvimento tecnológico por conta disso, tá, mas nós, desenvolvedores, nós temos que ter cuidado de sempre aliar a pessoas com tecnologias. Esse é um dos objetivos, tá? A gente não pode criar tecnologia por criar, ela tem que atender às nossas necessidades e não substituir as nossas necessidades, tá bom? Então fica esse questionamento de como essa internet das coisas pode servir como uma mudança social. Pode passar. E por fim, ambiental, e essa aí é um dos pontos mais gritantes quando a gente fala de internet. Por quê? Se você fala de internet, você está falando de muito mais dispositivos conectados e muito mais dispositivos que precisam de energia para funcionar. E hoje, um dos grandes problemas que a gente tem de impacto sobre mudanças climáticas no mundo é por conta da geração de energia. Tanto de energia elétrica, como, por exemplo, termoelétricas, que são grande fonte de energia no mundo hoje, tá? E aí você vai ter muito mais dispositivos conectados e a demanda vai ser muito maior. E isso, consequentemente, vai aumentar a nossa pegada de carbono, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono que a gente está emitindo. Então, criar dispositivos mais eficazes, que consomem menos energia, tá? Ou diminuir a necessidade, a demanda de energia. Então, tudo isso é uma questão extremamente importante no âmbito ambiental. Ali está escrito social, mas ambiental. E pode passar. E, por fim, um item muito importante, que é a segurança de dados, tá? A partir do momento que a gente tem acesso aí a essa série de redes, a uma série de coisas, como é que nossos dados vão estar seguros, tá? Desde informações pessoais até próprias conversas que a gente pode ter, dados bancários, tudo isso, e aí nossa segurança, tá bom? Então, é também uma outra área importantíssima quando a gente está falando dessa internet das coisas. E é isso. Pode ir com a palavra, Guilherme. Certo. Agora, eu vou falar, Thomas falou sobre a internet das coisas, e eu vou falar sobre inteligência artificial. E aí é engraçado como, com a medida que a tecnologia avança, como as coisas estão interligadas, né? Então, não que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo. Eu vou partir a discussão aqui de uma pergunta que Alan Turing fez em um paper que ele publicou lá na década de 50. Alan Turing, para quem lembra aí, né, representado naquele filme O Jogo da Imitação, é considerado um dos pais da computação moderna, né? E aí, nesse artigo, a primeira parte do artigo chama justamente O Jogo da Imitação. Então, é daí que eles tiraram o título do filme. E esse questionamento que ele faz sobre o jogo da imitação aí nesse artigo é justamente sobre inteligência artificial, né? O filme aborda isso, eu acho que de uma forma diferente, mas o que ele se referia mesmo era justamente sobre esse questionamento. As máquinas,
podem ter capacidade de pensar, e aí ele reflete sobre o que é uma máquina e o que é pensar. Hoje a gente já tem um conceito mais estabelecido do que é uma máquina, né? Um computador. É um dispositivo que consegue fazer, reproduzir um algoritmo automaticamente. Então ele segue uma série de comandos, ele reproduz alguma coisa. Mas o que é pensar? E eu vou transformar essa pergunta em o que é inteligência. Para falar um pouquinho sobre o que... Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas para falar um pouquinho o que é inteligência, né? Vamos falar o que a inteligência artificial quer simular. Quando a gente fala por exemplo, a inteligência artificial quer simular o pensamento humano. Mas será que a gente queria que a tecnologia imitasse o pensamento humano ou que ela pensasse racionalmente? Porque são duas coisas diferentes. Não necessariamente nós pensamos racionalmente, né? Com certos aspectos, né? Nós podemos tomar decisões baseado, né? Pensar e tomar decisões baseado em outros aspectos, por exemplo, intuição. Né? E isso é difícil de falar, né, com relação à máquina. E a mesma coisa para agir, né? A gente quer que as máquinas ajam como o homem agiria ou racionalmente. Eu vou voltar nessa discussão depois, mas só para pensar, né, o que é inteligência. Definindo um pouquinho o que é inteligência artificial, foi o que eu falei, né? É uma área da ciência da computação que visa simular a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. E essas duas partes aí, né, de tomar decisões e resolver problemas, são dois aspectos bastante importantes do que a gente usa inteligência artificial, né, para automatizar certas tomadas de decisões ou fundamentar essas tomadas de decisões e resolução de problemas de forma mais automática. Falando um pouquinho de origem de aplicações de inteligência artificial para deixar o conceito teórico, né? Por exemplo, um dos primeiros pontos de partida assim, da inteligência artificial foi quando existia um algoritmo para jogar xadrez. E aí teve aquela grande notícia quando o algoritmo da IBM ganhou de um humano no xadrez, né? O algoritmo em si não é um algoritmo tão sofisticado como os algoritmos atuais de inteligência artificial. Mas a ideia é que a máquina consegue fazer muito mais cálculos num menor espaço de tempo, né? E isso já era uma aplicação de inteligência artificial, mas chamada inteligência artificial fraca, né? Dispositivos de reconhecimento de voz. Existe uma grande demanda para que exista uma inteligência artificial que entenda a fala humana perfeitamente, né? Qual que é a grande dificuldade? A dificuldade é que existem inúmeros sotaques na mesma língua, e existem inúmeras formas de se falar. Cada pessoa pode ter diversas manias de falar, né, jeitos de falar, ou, por exemplo, pode ter a língua presa, e isso afeta muito como o fonema é pronunciado. Então, a gente acaba entendendo um ao outro baseado também numa interpretação do que a pessoa está falando. Muitas vezes a gente não entende uma palavra ou não entende o jeito da pessoa falar, mas a gente entende a estrutura que ela está utilizando e reconhece e consegue entender o que ela está falando, né? E aí, falando sobre esse algoritmo de reconhecimento de voz, né? A máquina também, as máquinas atuais de inteligência artificial também elas fazem isso. Elas tentam entender padrões, né? Elas já, baseado no que você ainda está falando, ela já começa a ter uma previsão do que você vai falar, né? Robôs. E aí, essa imagem é justamente sobre esse tópico, né? A gente tem esses chatbots, essas coisas assim, mas eu quero falar sobre esse Hive aí. Hive em inglês é colmeia, né? E esse projeto é bem interessante de inteligência artificial. Existia um comando central, uma inteligência artificial bem poderosa. E aí a intenção, o objetivo desse projeto era construir uma colmeia com essas estruturas bem complexas. Só que a inteligência artificial em si só não consegue construir isso. E os braços robóticos, né? A gente consegue ver um braço robótico aí na imagem, também não conseguem fazer isso sozinhos, eles precisam da ajuda humana. Então, o interessante desse projeto foi que ele auxiliou, ele juntou, né, a força humana, o braço humano, com os braços robóticos, e os dois juntos, gerenciados por essa inteligência artificial que conseguia modelar toda essa estrutura complexa, conseguiram construir toda essa estrutura aí altamente complexa, né? Então, a grande ideia, né, falando de impacto social, é que a gente adapte todo o que a gente já tem, né, e melhore, o que a gente chama de augmented, né? A gente melhora o ser humano através da tecnologia. Tem outro aspecto bem interessante também sobre programas de diagnósticos médicos, né? A gente poderia falar de diversos outros aqui,
Mas esse diagnóstico é bem interessante, porque o que é um diagnóstico médico? É você interpretar os sintomas e os exames do paciente, e baseado no conhecimento do médico, ele te dá um diagnóstico. A máquina não poderia fazer isso se ela tivesse todo esse conhecimento dentro dela. Por exemplo, né, tal doença são esses sintomas, esses sintomas, esses sintomas, e baseados naquelas alterações do exame, te dá um diagnóstico. E tem um caso bem interessante de um paper que mostra que eles fizeram inteligência artificial que dava diagnóstico, e aí o diagnóstico é uma doença rara. E o médico discordou do diagnóstico da máquina. E no final das contas, ele voltou atrás e concordou. Porque é simplesmente você comparar isso, né? Se você tem uma base de dados muito grande, você consegue fazer essa comparação. Certo. Lógico que a gente ainda está muito distante dessa realidade, desses filmes em que a gente vai ser dominado por máquinas, né? Por exemplo, como Eu, Robô. Mas por quê? Porque ainda existem processos, né, da mente humana que ainda a gente consegue entender. A mente humana é mais complexa do que o antecipado naquela época, né? Por exemplo, os processos criativos. A gente consegue saber de onde que sai a informação, por exemplo, do lado esquerdo, mas a gente não consegue entender como isso acontece realmente, né? Porque a gente, vocês já viram aquelas máquinas que fazem arte? Não, na verdade, aquela máquina ela está fazendo padrões geométricos ou ela está construindo alguma coisa que ela foi mandada construir, né? A abstração de criar é bem avançada. Associação de ideias também, até a forma como o ser humano aprende, né? A gente consegue fazer associações com duas coisas que não estão relacionadas, né? E isso é bem difícil para a máquina também, associar duas coisas que não são da mesma área do conhecimento, né? Além de processos biológicos bem complexos, por exemplo, como que a gente explica depressão, ou pessoas que têm quadros depressivos? É bem abstrato isso, né? A gente conhece alguns processos químicos, o que pode faltar no cérebro daquela pessoa ou não, mas assim, por exemplo, a gente poderia perguntar, uma máquina poderia ser depressiva, né? Se ela fosse uma rede neural tão avançada quanto o cérebro humano. Certo. E aí, hoje, atualmente, o foco do desenvolvimento da inteligência artificial é na aprendizagem. Então, é desenvolver algoritmos potentes para que a máquina consiga aprender, ter muito conhecimento, né, ter muita base de dados muito grande, e com isso tomar decisões cada vez melhores. Isso é um dos principais focos, né? E aí, falando um pouquinho também desse impacto da inteligência artificial como vetor de transformação social. Eu trouxe mais dúvidas, porque eu acho que muito disso é o que a gente quer que vocês façam no trabalho, né? A gente quer que vocês pesquisem sobre isso. Então, quais os benefícios estão diretamente desenvolvidos, né? Por exemplo, em criar uma máquina que consegue fazer uma atividade automaticamente, né? Ou tomar uma decisão. Quais são os objetivos atuais dessa tecnologia? Eu já vou aproveitar até a discussão do professor Thomas, né? Que muito na verdade, quase 100%, né, vamos falar assim, mas a maior parte dos desenvolvimentos tecnológicos atuais são focados em ganhar dinheiro, não necessariamente são para resolver a fome do mundo, né? Eu acho que ninguém é ingênuo de pensar nisso. Se resolver a fome do mundo, talvez seja uma consequência. Mas a gente pode até citar a indústria farmacêutica, né? Que o objetivo deles é ganhar dinheiro, não resolver todas as mazelas do mundo, né? Beleza. E aí eu vou dar um exemplo histórico de Aristóteles. Aristóteles, nos pensamentos dele lá da escola de filosofia dele, já pensava em inteligência artificial. Lógico, de uma forma diferente, né? Ele não sabia o que era máquina e tal. Mas ele pensou como? Ele pensou na inteligência artificial justamente como um vetor de transformação social. Ele pensou, será que eu não poderia ter alguma coisa que fizesse o trabalho dos escravos? Por exemplo, será que eu não poderia ter um objeto que varresse automaticamente, né? É isso que ele pensa. Qual que era a ideia por trás dele? Era, por exemplo, ele sabia que o trabalho de um escravo era um trabalho muito árduo e desgastante. Então, será que a gente não poderia automatizar esse trabalho para eliminar esse trabalho árduo e exaustante dessas pessoas, né? Ele sim estava focado nessa ideia de transformação social através da inteligência artificial. E é bem interessante isso, né? Há, 400 anos antes de Cristo, uma pessoa pensou nisso, né? Então tá, agora eu vou dar alguns exemplos e falar certos impactos de diversas tecnologias que já existem, né, de inteligência artificial. Análise de dados para tomada de decisão. Isso, gente, isso é uma das principais modas, né, falando de hype lá, igual o professor falou.
Hoje já existem profissões, essas profissões estão se consolidando, como, por exemplo, cientista de dados, né? E a ideia dessa área é justamente você ter máquinas que consigam analisar quantidades de dados muito, muito grandes e ajudar a tomar decisões. Hoje já existe até MBA de ciência de dados. Ou seja, você, como um gerente de uma empresa, como você tomar decisões baseadas em dados. E a gente vive na era dos dados, né? O professor falou do Google. O Google ganha dinheiro com dados. Então, dados são muito valorizados hoje em dia. E tomar decisões com dados é cada vez mais importante, porque o custo de você coletar dados é irrisório hoje em dia, de centavos, né? Então, a ideia é você coletar cada vez mais dados. Mas, lógico que a gente precisa saber o que fazer com esses dados. Projetos automatizados. Tem um projeto bem interessante de uma inteligência artificial que ela é o que chamam eu imagino que era uma rede neural, que tentam simular o comportamento da mente humana, né, as redes neurais. E aí, essa máquina foi fornecida uma grande quantidade de informações para ela, e ela tinha alguns objetivos. O objetivo dela era construir um chassi de drone. Então, tinha que ter 4 pontos onde iam as ventoinhas e tal, e tinha que ser leve, tinha as especificações. A máquina fez milhares, milhões de iterações, e ela chegou num projeto sozinha. Só falou isso para ela e sozinha. Ela chegou num projeto que lembra muito a estrutura óssea daqueles esquilos que planam. Então, é como o computador meio que imitou, através de iterações, a evolução, né, de um animal. E isso é bem interessante, né? Controle autônomo, né, sobre os carros, né, que conseguem se locomover no trânsito, além de internet, né, de estarem conectados às coisas, eles têm uma inteligência artificial que é capaz de tomar decisões baseado no que está acontecendo ali no trânsito. O diagnóstico médico, existe também inteligência artificial para julgar casos jurídicos, né, por comparação. Então, por exemplo, se naquele caso tal pessoa ganhou um caso, ganhou processo contra uma empresa, por causa disso, será que esse caso aqui, extremamente parecido com mais ou menos as mesmas coisas, será que não seria dado o mesmo veredito aqui? Eu não precisaria de tanta estrutura judicial no país, né? E já existe muito desenvolvimento nessa área. Reconhecimento de linguagem, como eu falei, aprendizagem de máquina, né? Então a máquina ela vai ganhando informações, por exemplo, aquele clássico de inteligência artificial que é fornecer um monte de vídeos de gatos do YouTube para uma máquina. Colocaram um monte de vídeos de gatos. E aí, no final, mostravam fotos de gatos para a máquina e ela tinha que falar se aquilo era um gato ou não. Então, por exemplo, mostravam um desenho. Isso aqui é um gato ou não? Ela tinha que interpretar para saber se aquilo era um desenho mesmo ou se era um gato real. Outra coisa que veio para ficar, e que, falando de impacto, né, esses chatterbots, imagina se você consegue criar uma inteligência artificial que tem uma grande capacidade de entender a fala humana ou a linguagem humana e consegue auxiliar por exemplo, se você tem um problema com a empresa, né, igual esses chats aí de bots, você manda sua requisição e aí o bot mesmo te dá a solução. Então, imagina o custo que é para uma empresa manter uma agência de telemarketing. E você poderia, né, fazer com que essas pessoas todas perdessem emprego se você tivesse uma inteligência artificial muito desenvolvida, né? Jogos, a utilização de inteligência artificial em jogos é absurda, né? Você poderia criar um jogo em que cada pessoa jogasse o próprio jogo, basicamente, né? Ela tomasse decisões e a própria máquina ela se adaptasse às decisões que a pessoa está tomando, né? Sistema de buscas. Isso daqui é justamente o que o Google ganha muito dinheiro com isso, né? Quando você faz uma busca, existe uma inteligência artificial que interpreta aquela busca, vê o que geralmente as pessoas clicam quando ela faz aquela busca, então o Google começa a te sugerir cada vez mais links melhores ou mais específicos para você, baseado no que você está pesquisando. Isso é muito interessante, né? É assim que ele ganha dinheiro, né? Com propaganda dirigida. O Facebook faz isso e todas essas grandes empresas fazem. Vamos falar um pouquinho desses dilemas éticos, né? Que são esses impactos das máquinas. Tem esses impactos e dilemas éticos da própria máquina, né? Da própria inteligência artificial. Então, a gente tem essa coisa de pessoas perderem empregos para máquinas. E, gente, isso é o que o professor falou, isso é uma realidade e vai acontecer. O que a gente tem que fazer é se adaptar a ter empregos em que a gente vai utilizar a máquina
para aumentar a nossa capacidade, e não fazer a mesma coisa que uma máquina poderia fazer, né? A grande ideia lá do Tempos Modernos do Chaplin. Para que contratar uma pessoa que fica apertando o parafuso toda hora, de cada forma, se eu posso ter uma máquina que vai apertar sempre do jeito que eu quero, e 1000 vezes mais rápido, né? Então, a ideia é evoluir os empregos para que a gente aumente nossa capacidade com as máquinas, tá bom? Sobre essas questões de segurança também. Então, o professor falou, imagina se a gente tem no futuro, tudo está conectado por internet, imagina se existe uma inteligência artificial que consegue hackear isso, né? Então, existem essas questões de segurança. Se uma inteligência artificial, existem inteligências artificiais que se adaptam a resolver criptográficas, né? Que resolvem essas senhas, né? E tal. Então, isso é um grande problema, né? Robôs hackers aí. Falar sobre um pouquinho, tipo aquela ideia lá do eu robô, e de simular, né, a ação humana ou a ação lógica. Vamos pensar que eu tenho esse problema aqui. Eu tenho uma rua em que está tendo uma construção. Nessa construção, foram colocados diversos cones para a pessoa mudar de faixa para não ter um acidente na construção. Certo. Só que a faixa, ao invés de ser essa faixa aqui, como é que chama? Pontilhada, que você pode ultrapassar, era uma faixa amarela. E aí, imagina um carro automático passando por isso. Ele não pode passar para a esquerda porque é proibido ultrapassar, só que ele não pode seguir na frente porque tem uma obstrução. O que ele faria? Ficaria parado? Então, o que ele teria que fazer? Ele teria que infringir a lei ou ele teria que prezar pela segurança, né? Ele passaria reto? O que ele faria? E aí, é difícil são questões difíceis para a máquina, né? Ela agiria como um ser humano ou ela agiria racionalmente, né? Infringir a lei ou prezar a segurança? O que é seguro frente ao que é legal? Porque as leis foram criadas justamente para segurança, né? Que é a grande ideia do Eu, Robô lá, né? Que são criadas leis, e uma das leis é que deve ser mantida a segurança dos humanos, né? Só que aí a máquina consegue, a inteligência artificial percebe que os seres humanos, eles não agem racionalmente. Por exemplo, como que um ser humano fuma se ele está fazendo, se ele é racional, se ele está fazendo uma ação que é ruim para ele mesmo? Então as máquinas, elas querem matar os humanos para proteger eles deles mesmos, né? Então é bem interessante isso. Outra situação, vamos supor que um pedestre atravessa a rua e atravessa no lugar errado. E, por exemplo, nesses pedestres tem uma mãe com um bebê. E aí imagina um carro, ele vai ver o objeto, e ele não necessariamente ele pode entender que tem um bebê ali dentro, e ele priorizar jogar o carro em frente ao bebê. Só que você como humano, nossa, mas o carro jogou em cima do bebê, né? Mas ele não entendeu aquilo. Então, o que salvar, né? Esses dilemas éticos que envolvem na inteligência artificial. Tá bom? E aí eu termino a minha apresentação com essa frase aqui do Turing, desse mesmo paper, né, que fala que se a gente só pode antever a uma curta distância, né, a gente só pode prever, com certeza, a uma curta distância, mas a gente sabe que tem inúmeras possibilidades à frente da gente, que tem uma coisa muito grande à frente da gente. Então a gente começou a desenvolver essa inteligência artificial, a gente ainda não sabe até onde ela vai nos levar, né. E isso também é uma ideia bem esperançosa também, né, a ideia de sempre evoluir, de que a gente tem muita coisa para alcançar ainda, que a gente vai sempre aprender. Tá bom? Então era isso, eu queria agradecer a apresentação, a participação das pessoas, quem viu aí. Eu escutei algumas perguntas, só que eu não conseguia sair para ver perguntas, e eu vou abrir aqui para dúvidas, tá bom? E eu vou ver o chat também. Tem um próprio recurso aqui dentro da apresentação, só que vocês podem mandar no chat que a gente discute, né? Se bem que eu posso abrir aqui também. Acho que dúvida, acho que não teve nenhuma, só Indira comentou algumas coisas, né? Tem esse link, peraí, rapidinho, onde vocês podem perguntar, se vocês quiserem. Pode falar, Thomas, desculpa. Não, só a Indira que comentou, né? Não teve pergunta, acho que todo mundo sabe tudo sobre a internet das coisas e inteligência artificial. Mas se alguém ainda quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Isso. Eu esqueci de falar sobre vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser o PEI, né? A gente a gente acabou deixando para falar no final. O que vai ser o PEI? Qual que é a proposta do nosso grupo? O nosso grupo utiliza tecnologias. Eu e o professor Thomas, a gente falou de duas. Né? Um falou de internet das coisas e outro falou de inteligência artificial. Vocês podem falar, na nossa proposta tinha diversas lá. Vocês podem escolher qualquer uma. A ideia é que vocês falem, né, estudem sobre os possíveis impactos. Né? O professor Thomas dividiu até por áreas, né? Ambientais, sociais,
E é interessantíssimo, né? E fazer essa divisão. Quais são os produtos que a gente vai gerar? O primeiro vai ser um brainstorm, que vocês vão estruturar, integrar e entregar, né? Depois você aprende a falar integrar, nunca mais você volta a falar certo, entregar. Né? Passa o slide aqui vai ter. Ah, tá aí mesmo, perdão, tem aí. Pode falar. Não, que a problematização é hoje que a gente está fazendo, a gente está justamente discutindo aqui, dando um norte para vocês, né? E aí vão ser essas duas etapas adicionais aí, a definição do problema, que isso tem que partir do grupo, tá? A partir, então, das discussões que a gente teve hoje, vocês vão definir o tema de vocês e vão fazer um brainstorm. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho o que é um brainstorm, e por fim a gente vai ter o podcast, tá? Que é o produto final, que vai valer 1 ponto, né? A presença de hoje meio ponto e o brainstorm meio ponto. E antes de eu falar, e aí o que é o brainstorm, né? Esse termo vem do inglês, é uma chuva de ideias. Acho que alguns de vocês já devem ter aplicado em alguma disciplina. E aí vocês vão fazer isso em grupo, tá? E como é que vocês vão fazer? Vocês vão discutir, aí vocês vão anotar, tá? Todas as ideias que vocês forem tendo, né? Um monte de coisa. E aí, pode passar aí, Guilherme? Vocês podem ter até um aplicativo gratuito, tá? Um MindMeister, que ele é muito bom para fazer essas tempestades de ideias, chuva de ideias. Que é o quê? Você começa da ideia central, que é essa parte de rosa aqui, e aí você começa a puxar as ideias que vocês estão tendo e aí vai digitando, tá? Vamos dizer, eu estou falando sobre a internet das coisas, né? Que é o tema central, aí eu vou lá, puxo sobre a internet das coisas aplicada à agricultura, aí eu vou falar, né, isso aqui da agricultura, por exemplo, nesse verdinho aqui da direita, aí eu já puxo mais 2 questões, e aí isso tá ligado com uma outra coisa, né, aí eu puxo uma seta de um para o outro, tá, e aí vocês vão anotando. Essa construção do brainstorm, ela é bem livre, mas é bem livre mesmo, sabe, assim, ela não tem um rigor, mas vocês têm que ir colocando tudo que vem à mente de vocês e ir fazendo essas ligações. E aí, a partir da visualização daquilo tudo, vocês vão falar, ó, meu tema é esse, a gente quer trabalhar com isso, tá bom? E aí é esse mapa que vocês vão me mandar. Inclusive, essa ferramenta ela é online, ela é colaborativa, pode entrar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e vocês podem, ao final, salvar em PDF. E aí me manda, entendeu? Manda pra gente, no caso. E se quiser falar, Guilherme, sobre o podcast. Tá certo. E aí o podcast, né? Qual que é a ideia do podcast? Depois que vocês definirem esse tema, vocês vão estudar, né? E entender as transformações sociais que aquela tecnologia que vocês definiram pode causar, né? Todos os impactos. E aí vocês vão gerar o produto final é um podcast. Só que vocês vão ter que mandar para a gente o podcast e um texto, né? Um relatório das informações que vocês pesquisaram, justamente para vocês colocarem no podcast. O que é o podcast, né? Eu acho que eu estou aplicando uma disciplina e teve gente que não sabia o que era podcast. Podcast é um formato, é um arquivo em formato digital de mídia, né? Por exemplo, de áudio, só áudio, em que as pessoas discutem diversos tipos de assuntos, né? Hoje em dia, tá bem interessante essa ideia de podcast, tá bem difundida por conta desses aplicativos de música e tal, né? Tipo, Spotify. iTunes. E aí, para mim, é muito semelhante ao que era o rádio. Por exemplo, tinha um programa no rádio que você gostava, e as pessoas iam lá naquele programa e discutiam. Só que no rádio tinha um horário, né? E o podcast é on demand, né? Quando você quiser escutar, você salva, grava, baixa e escuta. Então, é isso que vocês vão falar. E lembrando que o podcast tem que ser dinâmico, né? Porque a pessoa está só escutando. Então, tem que ser uma coisa interessante. E tem que ter uma interação entre pessoas do grupo. Não precisa que todo mundo do grupo fale. Mas que seria bem interessante se todos falassem, como se fossem especialistas em determinada área, né? Por exemplo, vamos supor, um especialista em impacto ambiental. Então, vamos chamar agora nosso especialista ambiental em tal área. Tem limite de tempo podcast? Tem. A gente não bateu o martelo ainda nisso. Isso. Mas eu tinha pensado em menos de 15 minutos, assim. Bem menos de 15 minutos, né? Tipo, na minha disciplina eu vou passar até 10 minutos, se eu não me engano. Que dá para falar muita coisa, né? Nossa. Cada um dos professores aqui utilizou mais ou menos uns 15, né? 10. Eu sei, Então dá para falar muita coisa.
Entenderam, gente? Tem limite de tempo, foi isso que eu falei agora, né? Querem perguntar mais alguma coisa? Indira ia falar, pode falar, Indira. Se alguém quiser falar. Ah, sim, é porque. Tá me ouvindo? Tô. Tá, sim. Sim, ok. Não, é porque assim, eu estava até conversando com o professor Guilherme na aula até, que nesse período, né, de recesso e tal, entre um semestre e outro, eu tive a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa nessa área, um projeto de extensão nessa área, né, na construção de podcasts para informação sobre a Covid-19, tipo, com temas culturais, etc, etc. Então, assim, para quem não conhece muito, assim, tem um material muito bacana mesmo, sobre construção de podcast, ideias de construções textuais. E é só vocês colocarem no Google, lá, acadêmico, podcast que eles ensinam, tipo, como, muita coisa como fazer, como ter essa abordagem mais dinâmica. Isso é muito da hora, que eu usei muito para poder fazer o podcast. E tem, para quem nunca manjou, né, de fazer e tal, tem o Audacity, é um aplicativo gratuito de edição de áudio, que é muito da hora, super fácil de fazer também. E tem milhões de tutoriais dele no YouTube também, que é da hora para todo mundo, quem não souber e tal, quem nunca fez. Eu vou fazer um tutorial sobre como fazer um podcast, tá, também. Eu já tenho esse tutorial, foi o que eu passei na minha disciplina, e eu falo justamente sobre essa ferramenta. Não, no tutorial eu falo sobre um online, que é o Anchor. Mas, tipo, às vezes é difícil de editar áudios muito grandes nessas ferramentas online. Mas esse Audacity aí também foi a outra que eu falei, né? Que é gratuito e tal. E aí eu também vou fazer um vídeo tutorial explicando, né, o MindMeister, mas vocês também não precisam ficar presos a ele. Mas é uma sugestão boa porque ele é gratuito e ele já coloca no formato PDF. Aí eu vou fazer um videozinho explicando, né? Quem já está fazendo minhas disciplinas e fez mapa mental, então já tá, o mapa conceitual, então tá craque, então vai ser mais fácil ainda. E ele é mais simples ainda do que um mapa conceitual, porque o mapa conceitual você tem que ficar botando, né, as preposições e tal, e aí não precisa, é mais livre, tá? Alguma dúvida ainda, gente? Professores, boa noite. Quem está falando aqui é Priscila. Deixa eu perguntar, pode utilizar música, outro tipo de estudo assim no podcast? Pode. Por exemplo, mas eu vou alertar para uma coisa. Se você, dependendo da ferramenta que você utilizar, por exemplo, igual eu ensinei o Anchor, né? E aí ele publica no Spotify. E aí, se você colocar alguma música, dependendo da música, se ela tiver direito autoral, o próprio programa já identifica isso e ele barra seu podcast. Então tem que ter cuidado de onde você vai fazer, onde você vai publicar. Entendeu? Entendi. Obrigada. Já aconteceu até com um vídeo meu. Eu publiquei o vídeo de aula. E aí eu fui acessar um vídeo na internet, assim, e aí deixei o áudio rolando. E aí tinha uma música. Aí eu postei o vídeo, daqui a pouco, gente, o pessoal mandou para mim, professor, a gente não consegue acessar. Aí eu fui ver e era direito autoral. Então tem que ter cuidado com isso. Mas pode usar à vontade, tá bom? E Certo. na verdade é para usar, tá bom? Alguém mais? Boa noite, Boa noite. Ricardo. Eu queria mais assim, saber sobre o Brainstorm. Aí, como é que você falar isso não tá complicado? Pode falar, Como tempestade de é ideias. tempestade de ideias. É, como é que ele vai ser feito assim? A gente vai ter, por exemplo, igual foram dois temas aí que vocês explicaram hoje. Seria relacionado já ao tema que a gente vai escolher ou Isso. essa tempestade de ideias é para chegar ao tema que a gente vai escolher? Pode ser para as duas finalidades. Vocês podem, por exemplo, a gente está com dúvidas sobre o tema. Aí vocês vão construindo, né? Vão colocando ideias de onde vocês querem chegar e construir, e aí a partir daí tiram um tema. Ou vocês podem partir de um tema já que vocês têm em mente e ir puxando as possíveis discussões que vocês vão querer seguir a partir dessa ideia central, tá? Então o brainstorm ele tem essa flexibilidade para trabalhar, né? O bom dele é isso, Tá certo, obrigado, entendi. beleza? Professores, vocês vão querer
quando a gente for fazer a decisão do tema a partir do brainstorm? Vocês vão querer um tema mais específico, uma aplicação para a internet das coisas, a inteligência artificial, ou pode ser uma coisa mais, tipo, geral? Eu vou responder. Eu primeiro queria saber uma coisa. Quando vocês decidiram entrar nesse eixo, você tinha um arquivo que vocês leram, onde tinha, por exemplo, as tecnologias? Porque, assim, eu falei de uma, o professor Tomás falou de outra, mas tinham diversas outras que vocês podiam falar. A ideia é que vocês ataquem um tema mais global, assim, por exemplo, inteligência artificial, ao invés de falar de uma coisa bem específica da inteligência artificial. Teria que ser do tema mais genérico. Aí depois vocês dão exemplos de específicos. Não tinha nenhum arquivo. Beleza. Okay. E Henrique não disponibilizou um arquivo em PDF mostrando os PEIs direitinho, a descrição de cada um, não? Ah, tá. E era mais ou menos nesse arquivo mesmo. A gente manda lá no Telegram de novo, se for o caso. Isso. Beleza. Viu? É que aí vocês podem escolher um maior, porque quando quando você às vezes fica muito restrito até as possibilidades de aplicação dos impactos, e às vezes ele não tem vamos dizer, uma aplicação só na indústria, né? E ali para um setor específico, aí você não consegue discutir muito bem quais são os impactos, pode limitar até o próprio trabalho, a própria discussão de vocês, tá? E assim, partindo do tema geral, vocês vão ter que discutir especificidades, assim. Então, é melhor você trabalhar com o tema geral e discutir a especificidade do que focar na especificidade e não discutir alguma coisa ampla, né? Exato. Beleza. Mas no caso aí é voltado também em relação aos impactos na pandemia, né? Pelo que eu li lá. Impactos ou... Pode ser e pode não ser, né? Porque assim, ele pode ser que essa tecnologia ela tenha impactado, por exemplo, na pandemia, né? Pode ser, por exemplo, o uso de teleconferências, né? Ele foi uma coisa que não era usada, mas era pouco, e aí teve um funcionamento absurdo por conta da pandemia, entendeu? Mas pode não ser, né? A evolução, por exemplo, da internet das coisas, ela, né, cresceu independente da pandemia. Então pode estar relacionado ou não. Certo. Pronto, alguma dúvida mais? Ou tá tranquilo? Então, aqui é a Daniela, meu grupo falta 2 pessoas ainda, gente. Quem quiser entrar. Ah, tá. Hoje aqui nós estamos com 18, né? Ainda estão faltando aqui 2 pessoas. Não, estamos 17 aqui. Teve gente que saiu já. Foi. Aí tem que ver. Se vocês puderem, coloca aqui no chat o nome dos grupos que já estão formados, que aí a gente consegue ver quem está faltando. Um representante vai lá e coloca. Tá bom. O microfone tá desligado, Guilherme. É melhor no Telegram, eu acho. Pode ser, ideia verdade. dos grupos. Telegram. Coloca lá no Telegram que aí a gente sabe quem tá faltando. É isso? Vou parar a gravação aqui, então. Beleza.